Boa noite a todos. Vocês não imaginam a alegria que eu estou sentindo nesse momento. Para quem não sabe, eu moro a 1.300 quilômetros daqui. Morei 7 anos em Florianópolis. E tive que voltar para casa. E estava com muita saudade de vocês. Há poucos dias eu fiz uma cirurgia cardíaca e aconteceram algumas intercorrências. E no momento eu pensei que eu iria desencarnar. E aí eu falei para Jesus: você sabe que eu não tenho medo de desencarnar, pode ser agora. Mas eu te peço que eu conheça o meu neto que vai nascer, pelo menos que eu conheça o meu neto daqui a 6 meses. Em janeiro ele vai nascer. E aí quando eu vim aqui, eu precisei vir aqui, eu pensei, se eu tive uma moratória que eu não sei quando é que eu vou desencarnar, eu preciso justificar. E uma das formas de eu justificar Jesus ter atendido meu pedido, uma das coisas eu pedi para a Dona Maria Rosa que eu pudesse falar aqui hoje. Então a nossa irmã Aparecida Rodrigues deixou que eu ocupasse o lugar dela na noite de hoje. E eu estou vendo que aqui está muito vago aqui na frente. O professor Márcio Sérgio Cortella foi fazer uma palestra em um local e as pessoas estavam muito longe dele. E ele estava muito incomodado com aquilo, porque ele queria que todo mundo ficasse pertinho dele. Então tinha um vão muito grande aqui, não tinha cadeira, e ele incomodado, olhando para cá e para lá, e as pessoas, os organizadores do evento, estavam lá no final, assim como onde está o Paulo, e uma pessoa perguntou: professor, o senhor está incomodado com alguma coisa? Ele falou: estou, as cadeiras estão muito longe de mim. O senhor quer que a gente resolva esse problema para o senhor? Ele falou: eu quero. E aí na cabeça dele, ele pensou que os trabalhadores iam pegar as cadeiras aqui na frente, colocar uma em cima da outra e trazer 3 metros, 5 metros para frente. E aí eles iam pegar a segunda fila e fazer a mesma coisa. Aí o trabalhador perguntou: nós podemos fazer do nosso jeito? Sim. Os trabalhadores foram lá na última fileira lá e pegaram as cadeiras, vieram aqui, trouxeram, colocaram as outras aqui e já resolveram o problema. Então, às vezes, nós pensamos que a solução dos problemas está na nossa mente. Mas, na maioria das vezes, a solução está na mão dos outros. Então, estou contando isso porque eu gostaria que todos estivessem mais perto de mim para que eu pudesse sentir a energia de vocês. Então, da próxima vez, mesmo que vocês não façam isso hoje, da próxima vez que vier alguém aqui, vocês pensem que ele está precisando da força de vocês. Apesar da minha experiência, já ter sido professor universitário, eu estou me sentindo hoje, na primeira vez que eu falei aqui na Casa do Caminho, eu não tremi igual eu tremi igual hoje. Eu estou tremendo. Vocês não estão percebendo, mas eu estou tremendo. E eu tive uma conversa aqui com a nossa irmã Márcia, e a partir daquele momento eu comecei a sentir uma sensação diferente. Mas eu vou imaginar porque eu estou muito feliz de estar aqui tentando justificar a minha presença. E que Jesus possa me auxiliar, que eu possa dizer aquilo que todos nós estamos precisando ouvir. Tem alguns palestrantes que costumam dizer que os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca, então tudo aquilo que eu preciso ouvir, quem mais precisa ouvir o que eu vou falar são os meus ouvidos. Mas eu gosto de falar uma frase de uma pessoa chamada Disraeli. Era um pensador, um filósofo e político, e por acaso ele foi primeiro-ministro do Reino Unido, no início do século XX. Ele dizia o seguinte: nenhum homem é aquilo que suas palavras dizem, mas vale a pena correr atrás delas. Repetindo, nenhum homem é aquilo que suas palavras dizem, mas vale a pena correr atrás delas. Então hoje, quando eu falo alguma coisa, mesmo que eu não me sinto um hipócrita por não colocar aquilo em prática, eu me sinto como alguém que está falando alguma coisa e que está correndo atrás dessas palavras para colocar em prática.
e com a ajuda de vocês eu vou tentar falar sobre o tema a missão de Jesus. Por incrível que pareça, esse foi um dos temas mais difíceis que eu preparei até hoje. Eu não sabia da dificuldade de preparar esse tema. Eu pensei que seria como outra vez. Eu não sei se foi por causa de tudo que aconteceu neste ano em minha vida, ou se realmente o tema é complexo. Eu pensei em falar que Jesus não veio falar contra a lei de Moisés, porque naquele momento que Jesus estava aqui, os fariseus, os judeus da época, falaram que ele veio contrariar a lei de Moisés. E ele falou que não vim contrariar a lei de Moisés. Eu vim confirmar a lei dele. E vocês sabem que Moisés falou as 10 coisas que nós não devemos fazer. Aquilo que nós estamos, não faça isso, não faça aquilo, não mate, não roube. E aí veio Jesus e falou, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas na realidade ele estava ratificando aquilo que Moisés ensinou. Eu poderia falar também sobre as profecias que os profetas da época, e bem antes de Jesus, haviam falado que o Messias viria um dia. Eu poderia falar também sobre vários assuntos sobre a missão de Jesus. E aí eu fui estudar sobre esse tema, e lá no livro Caminho, Verdade e Vida, vocês podem olhar lá na introdução, o Emmanuel inaugurou uma forma de publicar um livro ou de ensinar o Evangelho. O Emmanuel, vocês sabem, ele é considerado o quinto evangelista para nós, né? Para nós espíritas, é como se ele fosse o quinto evangelista. E ele veio nos falar sobre um colar de pérolas. Naquela época, isso talvez como consequência das encarnações anteriores em que ele era judeu, em que ele era hebreu. E como seria esse colar de pérolas? Eles pegavam, os rabinos daquela época, anterior a Jesus, eles pegavam uma frase do Pentateuco mosaico. Hoje nós temos o Pentateuco kardeciano e os judeus tinham o Pentateuco mosaico. É Deuteronômio, enfim, são 5 obras. E aí eles pegavam pequenas frases e iam juntando com outras frases, como se estivesse pegando uma pérola aqui, e emendando uma... Vocês já viram as mulheres fazendo um colar de pérola? Olha, falar que as mulheres fazem colar, pode ser homem, não é isso? Então, eles iam montando aquele colar e viravam um colar de pérola. E eles ensinavam para as pessoas dessa forma. Então, eu tentei, dentro da minha pequenez, e aproveitei algumas pérolas que o Emmanuel pegou nas obras que ele publicou juntamente com o Chico, nas obras Caminho, Verdade e Vida, que ele publicou em 1949, o Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna. Então peguei essas 3 obras para falar sobre a missão de Jesus. E Jesus, a primeira coisa ele fala sobre, não na época, mas nesse colar de pérolas montado por Emmanuel, ele fala sobre a educação no lar. E vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. João capítulo 8, versículo 38. Então imagine essa frasezinha aqui como se fosse uma pérola. E lembrando, vocês já ouviram alguém falar assim, não adianta jogar pérolas e coisas divinas aos cães? A origem é desse colar de pérola aqui. Então isso vem lá da época dos judeus, do povo hebreu. Porque uma coisa é o povo hebreu e outra coisa é a religião judaica, não é isso? Só para distinguir essa questão aí. Preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. Estamos tão carentes dessa formação no lar, na atualidade, que nós espíritas, que nós cristãos temos que ficar mais atentos. E isso Jesus veio nos falar há 2000 anos.
E João deixou registrado isso para que nós até hoje possamos estudar e tentar colocar em prática. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Eles querem assumir a educação dos filhos. Eles querem ser responsáveis. Eles querem tirar dos pais o poder familiar e nós é que vamos implantar a nossa ideologia na mente dessas crianças. Então Jesus vem falar que nós, os pais humanos, nós temos que ser os primeiros mentores da criatura. E fala também, o Emmanuel vem nos falar, meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem. Meus irmãos, essa desordem que está acontecendo no mundo só tem uma solução. Os pais assumirem, falar que a única solução seria muito raso, eu sei disso. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar na rédea e assumir o controle da educação de nossos filhos. Porque lá fora está acontecendo muita coisa e que o início, a origem dessas coisas, desses fatos que estão acontecendo no mundo é a ausência da educação dos filhos. Os pais delegaram para terceiros, delegaram para a televisão, delegaram para o videogame, delegaram para o Estado essa responsabilidade. Existem também no mundo hoje sociólogos, estudiosos, eles querem substituir a educação no lar, doutrinas que envenenaram a alma desses jovens, dessas crianças. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando esses sejam perversos. Queiramos ou não, os nossos filhos nos imitam. Nós somos exemplos. Querendo ou não, nós somos exemplos na sociedade, nós espíritas. O White está fazendo isso, mas o White é espírita. Como é que pode ele fazer isso? O White se intitula cristão. Tem cristão hoje que estão seguindo doutrinas que não é preconizada pela doutrina espírita. Assim como o Chico Xavier disse no programa Pinga Fogo, na década de 70, doutrinas desagregadoras. Nós temos que tomar cuidado com as doutrinas desagregadoras. A doutrina espírita está aqui à nossa disposição para que nós estejamos unidos, para que nós estejamos fortes, para que nós possamos ter ou sabedoria, mas que nós possamos ter conhecimento daquilo que nós devemos fazer. Primeiro nós temos conhecimento, depois nós temos consciência e depois nós colocamos em prática. Cabe a cada um de nós tentar colocar em prática. E aí Emmanuel também nos cita mais uma pérola no capítulo Verdades e Fantasias, mas porque vos digo a verdade, não me credes. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. Meus irmãos, em toda parte hoje tem pessoas falando coisas, colocando coisas na mente das pessoas, fazendo promessas, mentindo. E é comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. Essas pessoas hoje estão merecendo créditos, são respeitadas e elas estão envenenando a mente das crianças, dos jovens, dos adultos, dos incautos, das pessoas que não estão estudando, das pessoas que não buscam informações. Olha o quanto de obras espíritas que nós temos. Não acontece o mesmo com os cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para estes usos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável.
Vocês já perceberam que atualmente, quando as pessoas estão mentindo, elas são mais respeitadas? E quando a pessoa fala uma verdade, as pessoas caem de pau? Vocês já perceberam isso? Tem pessoas que, se você mentir para ela, ela fica sua amiga. Tem pessoas que, se você falar a verdade, ela fica sua inimiga. Teve um momento da minha vida que eu fui coordenador de um curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus avançado de Cuiabá, que é a minha cidade. A cidade do Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado. Se vocês puderem ver algum áudio, um vídeo dele na internet, vocês vão ficar maravilhados com o Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado. E naquela época, em 2004, 2005, eu estava achando que tinha algumas pessoas que estavam odiando as minhas ações como coordenador. E eu falei para um palestrante, que era o meu mentor espiritual encarnado. Aliás, eu tive 3 mentores espirituais encarnados. Um deles é a minha cunhada, o outro era o Manuel Tiburcio Nogueira, que é esse professor. Ele era meu subordinado, mas ele era meu mestre. Eu fui office boy do Banco Brasil e ele já era funcionário na época. Eu brincava com ele que como é que Deus fazia uma coisa daquela, uma pessoa igual a ele, com a capacidade dele. Eu brincava que eu era o chefe dele, né? E ele brincava comigo. E eu falei para ele, Manuel, eu estou achando que eu não estou sendo mais espírita, porque eu estou querendo o bem das pessoas e talvez eu esteja errado, porque as pessoas estão muito contrariadas. No outro dia, ele chegou com uma folha desse tamanho e só com um escrito no meio. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque tudo além disso provém do maligno. Mateus. Aí que negócio bateu fundo, porque eu sabia dos problemas que eu estava enfrentando. E às vezes eu falava para os meus alunos, eu acho que vocês estão certos. Não é possível que eu esteja certo. Vocês são 50 alunos, 100, 650, e vocês estão me odiando, e eu falo que é para o bem de vocês. E eu tenho 3 filhos adolescentes, e eu falo as coisas que é para o bem deles, meus filhos ficam 2 semanas sem conversar comigo. Então vocês devem estar certos, e eu estou errado. Então naquela época eu já comecei a perceber, é claro que eu não estava certo sempre, mas tudo que eu fazia era para o bem deles. E eu acredito que alguém de vocês aqui já passaram por isso e que falavam para os filhos, eu amo vocês e isso é para o seu bem. E quantas coisas que Deus está fazendo em nossa vida, está acontecendo algumas coisas, e nós achamos, será que Deus está me amando? Será que Deus me ama? Será que Deus me abandonou? Ele não ouve minhas preces? E nós sabemos que quando Deus não atende uma prece nossa, na realidade Ele está atendendo o nosso pedido, Ele está fazendo um bem para nós. Porque se Ele atender as nossas vaidades, os nossos pedidos, Ele na realidade vai estar fazendo uma coisa que vai nos prejudicar lá na frente. Nós vamos nos prejudicar, não Ele, né? Não é isso? Nossa, eu vejo uma jovem falar assim e eu fico muito feliz. E eu estou olhando para vocês desde o início, sabe o que eu estava pensando? Quando eu era criança e adolescente, os meus professores falavam o seguinte, vocês são o futuro do Brasil, vocês são o futuro do mundo. E eu vejo vocês agora com os olhos brilhando assim, vocês são o futuro da doutrina espírita, o futuro dos seguidores, o presente dos seguidores de Jesus. Que vocês devem estar vendo na internet, na televisão, muitos países em que os cristãos estão sendo perseguidos. Quando a gente estudava lá no livro, lá 2000 anos do Emmanuel, a perseguição de Jesus, eu não imaginava que isso aconteceria com a gente. Hoje, no mundo, tem 50 países, no mínimo 50 países, que estão perseguindo os cristãos. Então, chegou o momento de nós demonstrarmos a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa coragem, e com certeza de que tudo vai dar certo. E é muito bom, vocês não imaginam o ano que dá para nós mais velhos, para as pessoas mais velhas, ver jovens assim, ainda mais sentados na primeira fileira. Eu fico muito feliz de estar aqui.
Então vamos em frente, vamos ver o que Jesus nos ensinou. O que o Emmanuel fala sobre uma passagem? Filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então Jesus nos ensinou isso há 2000 anos. Muitos homens notáveis, o Emmanuel fala que muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter, sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa, convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. O mestre aludiu como as pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Então, quando nós temos nossos interesses próprios acima da vontade de Jesus, é como se nós estivéssemos sendo servos de Jesus. Mas nós precisamos, Ele quer que nós sejamos filhos de Deus. Ele quer que nós sejamos algo mais. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Será que o que eu estou fazendo hoje é o que o meu Pai quer para mim? É o que Deus quer que eu faça? Se essa pergunta for sim, é porque eu estou sendo filho de Deus. Se a resposta for não, é porque eu estou sendo um servo de Deus. Vocês perceberam que Ele quer algo demais, quer algo mais de nós? Que Jesus veio nos trazer essa mensagem para nós sermos realmente filhos? Então, quando o meu interesse bate com o interesse de Deus, eu estou sendo filho de Deus. Ele não quer que nós sejamos apenas servos. Vocês me desculpem se eu não estou olhando para os outros lados, eu estou olhando mais para os jovens, viu? Não se sintam desprestigiados. Nós somos jovens, né? Antes de Abraão, então Emmanuel vem falar o seguinte: antes de Abraão, ou precedendo os grandes cultos da sabedoria, do amor da história mundial, o Cristo já era luminoso centro de realizações humanas. E aí Jesus mandou alguns luminares aqui na Terra nos ensinar. E aí o que nós vamos imaginar que esses luminares, esses filósofos e amigos e luz da humanidade, eles falaram para nós criaturas. Tudo que eles falaram é como se fosse uma luz refratada. O sol está se pondo, aí os raios do sol batem na lua e nós enxergamos a lua, não é isso? A luz do sol vai na lua e a luz da lua vem até nós. Então, tudo aquilo que nós ouvimos dos luminares, dos sábios, dos filósofos, dos profetas, dos médiuns, é como se fosse uma luz refletida de Deus. Mas vem Jesus, Ele vem diretamente como esse sol para iluminar as nossas vidas. Então nós temos os ensinamentos de Jesus no Evangelho, e aí nós não entendemos o Evangelho de Jesus, que é a boa nova, a boa mensagem. Nós não entendemos. O que Jesus fez? Ele mandou... O que Ele mandou para nós? O Consolador prometido, não é isso? Que para nós é a doutrina espírita. Essa doutrina espírita veio esmiuçar os ensinamentos de Jesus, para que nós pudéssemos compreender os ensinamentos de Jesus. E nós já estamos estudando há algum tempo. E o Emmanuel fala que quem tem 5 minutos de evangelho já não pode ter mais desculpas. E nós não precisamos estudar muitas coisas para entender a lição de Jesus, a missão de Jesus. Eu não vou falar aqui em público quantos livros eu já li na minha vida, mas livros espíritas. Mas o Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, para vocês terem uma noção do ensinamento de Eurípides Barçanufo, eu não sei se todos vocês já estudaram sobre ele, mas ele ficou, em determinado momento, durante 1 ano, estudando sobre 2 parágrafos do Evangelho segundo o Espiritismo. 1 ano sobre 2 parágrafos.
Vocês que são jovens, depois procurem ver sobre Eurípides Barçanufo. Naquela época, em 1914, 1918, enfim, o que ele ensinava para os alunos dele era o que tinha de mais moderno no mundo sobre educação. Pestalozzi, os ensinamentos dos franceses, do Allan Kardec, enfim, lá em Sacramento, Triângulo Mineiro, ele ensinava isso. Então ele gastou 1 ano para ensinar 2 parágrafos. Então nós não temos que nos preocupar em ler muito, ler muito. Muitos espíritas gostam de ler muito, eu sou um deles, mas eu percebi, depois que eu li essa passagem de Eurípides Barçanufo, o que eu preciso? Eu preciso correr atrás de poucas palavras que eu falo na casa espírita. Eu não preciso mais ler muito, eu preciso colocar em prática, porque Jesus veio ser a exemplificação do amor. E no fim da passagem dele aqui, na carne, porque ele está aqui desde o início, desde a explosão que gerou o planeta Terra, que ele é o criador do planeta Terra, ele é o governador do planeta Terra, ele vem nos dar o exemplo. E o que nós estamos fazendo de nossas vidas? Será que nós estamos colocando em prática o que Jesus nos ensinou? A linguagem de Jesus, meus irmãos, João escreve o seguinte: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Será que nós não quisemos ouvir a palavra de Jesus? Nós não quisemos ouvir? Se nós estamos com esse conflito de linguagem, de compreensão, será que nós ouvimos direito? Mas eu acho que aqui fala o ouvir, porque nós já sabemos a diferença de ouvir e escutar, não é isso? Eu estou ouvindo um barulho lá fora. Eu estou ouvindo alguém falar sobre Jesus. Será que realmente estou escutando? Ou estou escutando um barulho? E será que realmente estou ouvindo? É a mesma coisa de ver e enxergar. Eu estou vendo ou estou enxergando? Eu estou vendo um vulto lá na frente. Ou eu estou enxergando realmente? Então nós temos que definir essa questão aí e tentar compreender a linguagem de Jesus, que sempre se afigurou a muitos aprendizes, indecifrável e estranha. Então Jesus nos falou o seguinte: fazer todo o bem possível, ainda quanto os males sejam crescentes e numerosos. Nós temos que desculpar as pessoas. O Emmanuel está decifrando essas palavras de Jesus. Nós temos que desculpar as pessoas incessantemente. Jesus veio nos ensinar a amar os próprios adversários. Será que nós estamos amando os nossos adversários? Jesus veio nos falar que nós temos que ajudar os caluniadores e os maus. Nós conseguimos ajudar as pessoas que falam mal de nós? Será que quando alguém fala alguma coisa contra nós, será que nós conseguimos amar essa pessoa? Quem gosta da historinha da Branca de Neve aí? Quem já leu sobre a Branca de Neve? Os jovens aí, vocês já leram sobre a Branca de Neve? Alguma pessoa ali viu. Então, a história da Branca de Neve ela é uma história assim, bastante... ela é relativamente complexa, mas na simplicidade, ela é uma relação entre a madrasta e o espelho. E aí a Disney, que é aquela empresa que faz desenho animado, vocês sabem, a Disney colocou a Branca de Neve como personagem principal no centro da história, mas na realidade, no início, era a madrasta e o espelho. Então um dia a madrasta olhou para o espelho dela e disse o seguinte: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? O que o espelho falou? Falou não.
E aí, quando falou não, o reino estava em paz, o espelho em paz, a madrasta em paz e a Branca de Neve em paz. Num segundo momento, veio um outro episódio do filme, do desenho. A madrasta perguntou novamente: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? O espelho falou: não. E aí o reino estava em paz, o espelho em paz, a Branca de Neve em paz e a madrasta em paz. Estava todo mundo feliz. Aí teve um episódio lá que a Disney colocou, a madrasta perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? O espelho respondeu: a Branca de Neve. E o que aconteceu? O reino, a madrasta virou a bruxa, quebrou o espelho, tocou o terror no reino e contratou um matador para matar a Branca de Neve. E aí a gente faz a seguinte pergunta: em que você se transforma quando alguém diz o que você não quer? Será que nós estamos preparados para ouvir o que nós não queremos? E o que Jesus espera de nós? O que o Emmanuel falou que Jesus veio nos ensinar? Nós temos que amar os nossos adversários. Então são pequenas coisas aqui que o Emmanuel falou, que Jesus nos ensinou, que nós devemos guardar para nossas vidas, que nós devemos procurar todos os dias, independentemente das pessoas, ou independentemente do espelho falar que eu sou feio, ou alguém falar que não gosta de mim, ou me magoar, ou falar alguma coisa de mim, eu tenho que procurar colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E nós não podemos permitir, 2000 anos depois, nós não podemos continuar a ser aquilo que nós fomos ontem. Hoje nós temos que ser melhores. É uma caminhada muito dolorosa para que nós possamos continuar da mesma forma. Nós temos que nos arrepender. E arrepender não no sentido, aquele sentido pesado. Arrependimento em hebraico quer dizer mudança de direção. E arrependimento no grego quer dizer mudança de pensamento. Meus irmãos, nós temos que mudar a direção. Nós temos que mudar o pensamento. Uma outra palavra também que mudou o sentido, que é o pecado, nós não podemos ficar sofrendo quando nós erramos. Em hebraico, pecado e em grego quer dizer errar o alvo. Vamos tirar esse peso das nossas costas. Nós simplesmente erramos o alvo. Errei, pisei na bola, meu pai, minha mãe, eu errei, me desculpe, me perdoe. Vamos seguir em frente. Vamos trabalhar. Vamos arregaçar as mangas. Meus irmãos, falar da missão de Jesus, vocês perceberam quanto que foi difícil, tanto que é difícil, mas não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Jesus veio nos ensinar a acender a nossa luz interior. E como nós vamos acender essa luz? Praticar o bem, perdoando as pessoas. O que mais? Me ajudem aí, o que eu devo fazer a partir de hoje para acender a minha luz? São ações simples, são ações pequenas, são pequenos tijolinhos que nós vamos construir um castelo de felicidade nas nossas vidas. São pequenas coisas que nós podemos fazer e não vamos esperar que nós vamos fazer grandes obras. Eu não consegui escrever 400 livros igual o Chico. Eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Meus irmãos, nós temos que fazer bem feito aquilo que nos compete fazer.
Todos os dias ao dormir, nós temos que perguntar: eu fiz tudo aquilo que veio até mim? Tudo aquilo que eu fiz? Tudo aquilo que eu fiz era o que eu conseguia fazer? Eu dei o melhor de mim? Às vezes nós temos um problema e esquecemos que nós estamos sendo instrumentos de Deus para atender à prece de alguém. Às vezes nós estamos vivendo um problema e nos esquecemos que nós estamos sendo instrumento para resolver o problema de alguém que fez uma oração a Deus. Então agradeçamos a Jesus, que Deus nos abençoe. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui nessa noite, participando conosco desse banquete espiritual. Vocês não imaginam o tanto que a presença de vocês é importante na minha vida. Pessoas que estão aqui presentes hoje, que não apenas eu aprendi a respeitar, mas eu aprendi a amar e que eu vou levar para o resto da minha vida. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe.